A população de Israel é de 9 milhões de habitantes. Os principais inimigos de Israel, Palestina, Irã, Síria e Líbano, somam quase 120 milhões de pessoas. Esta é a região mais quente do planeta, com 10 grandes guerras em menos de 70 anos. Em 15 de maio de 1948, Israel entrou na sua primeira guerra no dia seguinte à sua declaração de independência. Exércitos de 5 países árabes invadiram o território do recém-formado país e rejeitaram sua existência. Guerra do Sinai, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra do Líbano, etc. Não é surpreendente que 1/4 do orçamento israelense seja gasto em defesa? Israel vive na linha de frente. Segundo as estatísticas, um conflito militar ocorre neste país a cada 9 semanas. Portanto, Israel precisa de um sistema de defesa moderno contra minas terrestres, mísseis, drones e inimigos. Mas como nasceu o programa de laser militar israelense? Por que o domo de ferro apareceu em primeiro lugar e por que foi decidido complementá-lo com raios de ferro? Não se preocupe, vamos explicar tudo para você aqui. Israel, como um país em constante conflito com seus vizinhos, é totalmente obrigado a possuir armas que lhe permitam combater eficazmente seus inimigos. Nesse sentido, o laser é uma arma ideal para a defesa aérea, com 3 principais vantagens em relação a outros tipos de armas. A primeira é a facilidade de mirar e usar, mesmo a curtas distâncias, contra alvos de alta velocidade e altamente móveis. Afinal de contas, uma coisa é apontar para um foguete que voa mesmo em velocidades supersônicas, mas o que é completamente diferente são os mísseis inimigos a poucos quilômetros de distância. Se você adicionar tempo para calcular sua trajetória e manobras de mísseis inimigos, destruí-lo com armas laser é uma tarefa quase impossível. Você não precisa calcular a trajetória do míssil. Apenas aponta para o alvo, atira e destrói. A segunda vantagem é o custo relativamente baixo de destruir o alvo. Os foguetes Qassam, que eu nunca bombardeei Israel, custam cerca de $600, e o sistema de defesa antimísseis Iron Dome custa cerca de $80.000. Considerando que você disparou 2 mísseis Tamir contra os mísseis inimigos, se você gastar $160.000 para destruir um míssil é $600. Nenhuma economia sobreviverá com armas laser. Um tiro custa cerca de $3.050, o que é o preço de uma xícara de café. A terceira vantagem é o tempo de carregamento. Um lançador contém 20 mísseis Tamir do IS e leva várias horas para ser recarregado após o uso. Durante esse período, esse setor protegido por bateria torna-se praticamente indefeso. O laser dispara o tempo todo e não precisa ser recarregado. Em outras palavras, Israel não precisa de sistemas de defesa aérea, lasers, como outros países. Assim, especialistas israelenses assumiram o assunto do laser de combate em meados dos anos 70, com a participação da Israel Aerospace Industries e Rafael Advanced Defense Systems, estudaram os principais aspectos desta arma e construíram protótipos. Em 1976, o primeiro laser gasodinâmico foi testado em laboratório, com uma potência de cerca de 10 kW. Mais tarde, iniciou-se o desenvolvimento de sistemas químicos. Com base nos resultados obtidos, especialistas determinaram que um laser de combate com defesa antimísseis pode surgir apenas no futuro distante e em circunstâncias favoráveis. Neste ponto, eles não estão errados. A segunda tentativa israelense de construir mais lasers foi 2 décadas depois, em meados dos anos 90. Em julho de 1996, os Estados Unidos e Israel concordaram em desenvolver um projeto conjunto para um complexo móvel de laser de alta energia. O projeto foi oficialmente denominado Emitel Mobile Tactical High Energy Laser. Seu objetivo é criar um complexo laser de defesa antimísseis de curto alcance. O complexo é baseado em um laser químico que utiliza fluoreto de deutério. O produto deveria gerar até 2 megawatts de potência. Essa força é suficiente para destruir projéteis de artilharia e foguetes não guiados em voo. Ao mesmo tempo, o próprio laser requer alguns equipamentos adicionais para garantir seu desempenho e resolver as tarefas de combate atribuídas. O desenvolvimento do projeto
foi acompanhado por grandes dificuldades. As datas de conclusão das diferentes fases mudam constantemente. E, embora em 1001 testes em 2002, o complexo tenha sido capaz de destruir com sucesso 28 mísseis não guiados e 5 projéteis de artilharia que se movimentavam em trajetórias balísticas previsíveis em voo, os militares não gostaram disso devido à sua alta complexidade e alto custo. Assim, em 2005, Israel se retirou do projeto em favor do desenvolvimento do sistema de defesa antimísseis Kippat Barcel, mais conhecido como Cúpula de Ferro, que destrói alvos com a ajuda de mísseis interceptadores e agora, mais 20 anos depois, a terceira tentativa de construir uma arma laser. Em 2014, a Rafael Systems lançou um novo projeto de sistema de defesa antimísseis chamado Karen Barcel. O raio de ferro é considerado um sistema móvel capaz de atingir vários tipos de alvos aéreos com a ajuda de um raio laser. Os alvos do complexo podem ser foguetes, aglutinantes e drones. O complexo da viga de ferro inclui 2 caminhões-contêineres equipados com sistema laser. Um laser de estado sólido de alta potência é usado para detecção de alvo. Forneça sua própria estação de radar. O posto de comando é responsável pela interação entre os componentes do complexo. O complexo deve procurar de forma independente objetos perigosos e, em seguida, apontar 1 ou 2 feixes de laser para eles, dependendo do tipo de alvo. Sua destruição requer a transferência de energia térmica. Em poucos segundos, 2 raios de laser podem ser disparados simultaneamente em um objeto, com um alcance máximo de cerca de 7 km para o alvo. Em dezembro de 2018, o desenvolvimento dos raios de ferro acelerou dramaticamente diante da crescente ameaça precisa do Hezbollah na fronteira libanesa e dos já contínuos ataques do Hamas. Na Palestina, o Departamento de Armas e Desenvolvimento Tecnológico, liderado por Danny Gold, é responsável por coordenar todo o trabalho na fabricação de armas laser. O programa custa bilhões de dólares. Embora o plano seja confidencial, fontes da indústria de defesa dizem que os desenvolvedores superaram o que anteriormente era visto como um grande obstáculo para tais projetos. Primeiro, eles conseguiram criar um laser que se concentra rapidamente e com precisão em um alvo. Outros problemas associados ao desenvolvimento desses sistemas incluem a enorme quantidade de energia necessária, problemas de manobrabilidade e a incapacidade de derrubar alvos em condições climáticas adversas. No entanto, o Ministério da Defesa israelense está determinado a colocar os raios de ferro em serviço ativo a qualquer custo. Desde que entrou em serviço em 2011, as capacidades do sistema de defesa antimísseis Iron Friends foram esgotadas. O sistema já interceptou cerca de 2.000 mísseis, 75% dos quais foram interceptados no recente conflito fronteiriço com Gaza. Os militares prevêem que até 1.500 mísseis podem ser disparados contra Israel por dia, se as tensões aumentarem ainda mais. O cúpulo de ferro é claramente incapaz de lidar com tal carga, e todas as reservas de mísseis se esgotarão rapidamente. Em 8 de janeiro de 2020, Israel anunciou grandes progressos na pesquisa e desenvolvimento de armas laser e realizou testes na faixa de Gaza com uma taxa de interceptação próxima de 100%. As táticas para usar a defesa antimísseis a laser são esclarecidas. Operará em curtas distâncias de algumas centenas de metros a dezenas de quilômetros. O custo de interceptar o alvo seria apenas alguns dólares, como na cúpula de ferro. Eles prometeram colocar o sistema em alerta em 2020, mas até agora não há mais notícias. Acredita-se que isso se deva ao caráter confidencial do programa. O sistema será o 5º no programa de defesa antimísseis de Israel. Israel alegou que outros 2 sistemas de combate a laser estão sendo testados, além do feixe de ferro. O primeiro é projetado para ser instalado em caminhões ou veículos blindados. Ela deve fornecer proteção para unidades em um raio de 3 a 4 quilômetros de morteiros, foguetes e drones. Seus testes de campo começarão em 2025. O segundo sistema foi projetado para ser instalado em aeronaves de transporte como o Hércules e foi projetado para interceptar acima da linha de nuvem. Seus testes também estão previstos para 2025. Israel já mostrou vídeos de testes de sistemas aéreos semelhantes. Segundo relatos, o laser pode funcionar em qualquer condição climática. Ou seja, o nevoeiro não será um obstáculo.
Israel reafirmou sua reputação como um dos principais desenvolvedores de sistemas de armas modernos. O pequeno país superou com sucesso os desafios militares enfrentados pelas grandes potências com sistemas financeiros maiores. Avise-nos na seção de comentários. O que achas deste novo sistema de defesa a laser? Vemo-nos na próxima vez.